Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo a gente vai trazer aqui uma demo de uma nova funcionalidade do Spring Boot na versão 3.2, que é o cliente JDBC. A gente já tinha dentro do Spring Boot o Spring Data, o JDBC Template, e essa nova feature ela traz uma vantagem bem interessante, que é trabalhar com SQL de forma nativa e facilitada. Então, para que você conheça essa nova feature, eu vou criar um projeto aqui com o Spring Initializer na versão 3.2.2 Java. Vou colocar aqui o pacote. O nome do projeto vai ser Demo JDBC Client Spring Boot. Vai ser um jar, vou usar o Java 21, que é mais novo. E aqui a gente vai colocar o MySQL como dependência, porque a gente vai usar esse banco aqui para fazer os testes. E também o JDBC, que é essa API de SQL. Então, vou selecionar os dois, vou dar Enter e vou gerar aqui o meu projeto. Então, beleza, projeto criado. E aqui na própria application a gente vai começar a trabalhar com esse projeto. Para a gente fazer um teste simples, já que é uma demonstração, eu vou criar aqui mesmo um record de user, que vai ter um ID, um username, um e-mail, uma password, ok? E a ideia é a gente ter uma classe user repository, que vai ser um repository do Spring, e ela vai ser responsável por fazer a consulta dos dados. Mas ao invés de a gente usar um ORM ou um Spring Data da vida, a gente vai usar a API JDBC Client. Então, eu vou ter aqui um atributo JDBC Client, que eu vou injetar. Então, aqui eu vou ter uma injeção, vou até fazer de forma mais automática. Generate Constructors, ok. Injeção via construtor, vou importar o JDBC Client e vou criar um método simples, por enquanto, que só retorna para mim todos os usuários que estão no banco. Então, eu vou retornar aqui utilizando o JDBC Client. Então, o JDBC Client ele não poderia ser mais simples. Ele trabalha com uma abordagem fluente. Isso está muito em alta, tá? Dentro do Spring, eu vejo que tem muito esse movimento de mudar aqueles métodos com vários parâmetros para usar uma abordagem fluente, porque é mais fácil de ler. Então, a gente aqui usaria o método SQL. E aqui a gente coloca a consulta mesmo. SQL, select from users, que vai ser a minha tabela. No final, a gente chama o método query para consultar e olha a mágica aqui, que é uma vantagem em relação ao JDBC Template. No lugar da gente fazer um row mapper ou um extractor de campos, a gente pode simplesmente passar a classe que vai ser usada para fazer o mapeamento. E aí os nomes aqui, ó, que foram informados, vão ser casados com os nomes das colunas das tabelas. Então, se eu tiver compatibilidade, mesmo que seja camel case, tá? Ele transforma no snake case para o banco. Então, se eu tiver username do usuário, isso aqui vira username do usuário. Deu para entender, né? Enfim, esse mapeamento é feito automático e a gente só precisa aqui retornar um list, que já é tudo convertido para uma lista. E com isso, a gente já tem uma consulta a todos os dados no banco, de forma muito simples. Agora, a gente só precisa, é claro, né, configurar a conexão aqui com o banco. Então, eu vou ter um Spring Data Source URL, que vai ser um JDBC, MySQL, localhost, na porta 3306. Estou rodando MySQL aqui na minha máquina. Então, a gente vai ter isso aqui, o Data Source username, que vai ser o user, e o Spring Data Source password, que vai ser 123456, que eu sempre uso essa senha localmente. Então, com essa configuração, a gente pode acessar o banco aqui, MySQL instalado, e usar o banco demo. E aqui, se eu mostrar as tabelas, eu já tinha feito uns testes, então já vai ter algumas informações aqui. Os users. Então, a gente pode até verificar que tem uns users cadastrados aqui. Vou até remover a Leia,
porque a gente vai usar ela para mais funcionalidades aqui. Então agora, como você pode ver, tem 2 users. Vamos ver se a gente consegue então listar esses users aqui na aplicação. Para isso, a gente vai criar um bin do tipo application runner. Ok? E ele vai retornar essa chamada aqui de métodos. Aqui a gente pode injetar o user repository e usá-lo para consultar todos os itens de usuário, todos os usuários que estão no banco. Inclusive, a gente pode também, claro, imprimir os resultados. Então, vou dar um sysout aqui. Como eu estou usando records, do string já vai ser criado para mim. Então, eu consigo fazer isso aqui, executar e torcer para que tenha dado certo de primeira. E olha só que legal, ele imprimiu o Juliana Bezerra e o user. Então, ele conseguiu fazer uma consulta muito simples aqui com o JDBC Client, já fazendo casting para o tipo destino. Então, é muito simples mesmo usar esse carinha. Então, para a gente explorar um pouco mais ele, vamos fazer o CRUD completo? Vamos fazer as outras operações, né? Para você ver como é simples mesmo utilizá-lo. Então, o que falta aqui? A gente pode ter uma funcionalidade para buscar por ID, que recebe o ID. E aí eu retorno o JDBC Client. Novamente, o SQL, a gente sempre vai trabalhar com SQL aqui, não é um ORM. Então, aqui eu posso fazer o select from. Eu gosto de deixar maiúsculo, acho que fica melhor formatado. Espera aí. Aqui. Select from users where ID igual ID. E isso aqui é um placeholder que eu estou usando para depois substituí-lo pelo valor do ID passado aqui. Essa é a forma mais segura e elegante de fazer uma consulta que tem parâmetros de filtragem no where. Então, para a gente passar o parâmetro de filtragem, a gente usa o método param e passa o valor aqui, passando também o nome do placeholder usado. Então, se tiverem vários placeholders, eu vou passar um a um aqui e ele será substituído na consulta final. No final, a gente usa o método query, mapeia para a classe usuário o resultado e nesse caso aqui, como é só um item, retorna um single, um único item. E está pronto já o Find by ID. Simples demais. Agora vamos ver a criação. A criação a gente pode retornar o usuário. Vamos criar um método save, que recebe o usuário que será criado. Usamos aqui o JDBC Client. Inclusive para o save e para o update a gente não vai retornar nada, na verdade, porque quando a gente faz essa operação é retornado apenas o número de registros alterados. Então a gente não retorna nada, a gente vai usar o SQL aqui. E aqui, como é uma consulta um pouco maior, eu vou criar um string de múltiplas linhas. Ok? Com 3 aspas duplas a gente faz isso nas versões novas do Java. Então aqui eu vou usar aqui um insert into users. Vou passar a ordem das colunas para que sejam substituídas. ID, username, email, password. Os valores, e aí os valores eu vou usar placeholders novamente para poder fazer a substituição. ID, username, email, password. Lembra de usar esses 2 pontinhos na frente, é isso que diz que são placeholders. Finalmente, a gente vai agora substituir parâmetro a parâmetro. Então, aqui onde tinha ID, a gente vai usar o user ID. Onde tinha username, a gente vai usar o username. Onde tinha e-mail, a gente vai usar o user email. Onde tinha password, a gente vai usar o user password. E, finalmente, a gente vai agora chamar a cláusula update, porque eu estou fazendo uma escrita no banco, uma atualização. Então, é assim que a gente faz o insert com o JDBC Client, passando os placeholders, informando seus valores aqui e gerando o SQL, o SQL, que vai ser executado no banco. E aí a gente tem mais uma operação do nosso CRUD. Agora, é claro, a gente também pode atualizar um usuário.
usando o JDBC Client. Então, novamente, eu acho que você já deve estar aprendendo e pegando a prática aqui do negócio. É um SQL que a gente passa, vou usar múltiplas linhas aqui, e a gente vai fazer agora um update users set. E aí a gente vai passar as propriedades que podem ser atualizadas. Então, username, e-mail e password. Nossa, password. Agora sim, password. E essas propriedades serão atualizadas para o registro com ID informado. Tá bom? Então agora a gente passa os parâmetros e eu vou copiar, né? Porque eu não sou bobinha. Eu vou reusar aqui o que eu já fiz para não ter mais retrabalho. Tudo certo. E finalmente a gente chama o update para fazer a atualização no banco. Então já atualizei aqui meu usuário com o JDBC Client. E falta só mais um para terminar, que é o delete by ID. Então ele recebe o ID. Eu uso um JDBC Client aqui. Vou gerar o SQL. Esse é curtinho, pode ser um string de uma linha. Então, delete from users where ID igual a o ID que eu vou informar agora, que é esse carinha aqui, que eu passei como parâmetro do método. Vou mandar fazer o update, porque eu estou removendo o item. E fechou. É isso. Fiz todas as operações aqui do CRUD usando o JDBC Client. Então deu para ver que é muito simples. Você consegue se desprender daquelas limitações, daquelas regras rígidas do ORM e trabalhar mais baixo nível mesmo com o SQL. Agora, se a gente precisar chamar essas operações, que a gente vai fazer isso para testar, obviamente, eu vou primeiramente colocar aqui em cima uma nova criação de usuário. Eu vou criar aqui, ó, a minha gata, Leia, user. Então, o ID dela vai ser 1, vou informar o ID mesmo. O nome dela vai ser Leia, username. O e-mail vai ser leia@email.com. E a senha da bichinha vai ser 1234, 123. Ela não tem boa memória, então essa senha tá ótima para ela. Agora a gente cria aqui o usuário novo. Ok? A gente pode mandar imprimir uma busca, só para ver se está funcionando, find by ID, passando o ID da Leia, vou até colocar leia.id melhor. Depois a gente pode também fazer uma atualização para ver se está funcionando, né? Então eu vou pegar a Leia e vou atualizar. Como é um record, a gente trabalha com objeto imutável. Nossa, aqui tem muito passarinho, não sei se deu para ouvir. Enfim, quando a gente trabalha com um record, é um objeto imutável. Então, a gente vai ter que vir aqui no record e criar, utilizando o padrão wither, um método de modificação. Então, aqui a gente vai ter um método que retorna o user, que vai receber uma senha. E aqui a gente vai atualizar a senha. Então, return new user, e a gente mantém o ID, o username, o e-mail, e vamos substituir apenas a nova senha. Como é um objeto imutável, a gente sempre tem que criar um novo adicionando as modificações. Por isso que a gente usa esse padrão wither, ok? Então, fechou. Criamos aqui um método. A gente pode vir agora aqui e usar o leia.withPassword, que vai retornar um novo usuário com a nova senha. E aqui eu vou colocar a nova senha. Agora a gente consulta de novo para ver se o usuário foi atualizado. Perfeito. E antes de testar o delete, vamos ver se está funcionando tudo isso aqui, né? Porque quando eu executar o delete, a Leia vai sumir. Então, vamos ver. Vou executar. Olha só, primeiro ela foi criada com os dados informados. Opa, a senha não foi atualizada. Vamos ver o que aconteceu. With password. Ok. Claro, eu não chamei o update. Então, depois de atualizar aqui a Leia, a gente vai chamar o user repository update, passando a Leia, e agora sim a senha será atualizada. Vamos ver. Opa, claro, eu tô tentando criar a Leia de novo, né? Vamos comentar aqui a criação, porque já foi e o ID é único. Vamos lá.
aqui, ó, primeiro ela foi criada com esse registro, com esses valores, depois a nova senha foi atualizada e depois eu retornei aqui todos os usuários que estão no banco. Então, aparentemente tá ok. Vou até remover a Leia só para rodar o create de novo. Ok. Vamos rodar de novo isso aqui. E eu vou colocar o delete logo, né, no final. User repository delete. Então, a gente vai passar o ID da Leia. E no final, a gente vai mandar buscar todo mundo para ver o que acontece, se a Leia ainda é retornada. Então, vamos lá. Olha só, primeiro ela foi criada com os dados corretos, depois a senha foi atualizada, depois eu retornei todos os usuários, mas a Leia não está mais aqui, como dá para perceber. Então, tá tudo funcionando, todas as operações do CRUD, utilizando o JDBC Client. Muito simples, né? Muito intuitivo de usar. É claro que vai ter muita gente que vai dizer que prefere os ORMs, porque tem um trabalho de mapeamento automático, porque não usa SQL nativo, não fica acoplado a, sei lá, usar alguma função de banco, mas eu reforço com vocês e garanto, tá? Por experiência própria, cada caso é um caso. Muitas vezes o SQL puro é a forma mais eficiente de implementar alguma funcionalidade, principalmente com queries complexas, query de relatório. Então, não deixe de observar esse carinha aqui, porque ele é uma, vamos dizer assim, tendência nova aqui no Spring Boot. E garanto, você vai curtir muito, porque ele é muito simples, muito intuitivo de ler e manter, e te dá muito poder, porque você manipula o SQL diretamente. É isso, o vídeo fica por aqui. Se você curtiu, por favor, não deixe de apoiar o canal, tá? Isso é muito importante para mim, para que eu continue trazendo esses tutoriais, esses vídeos úteis para vocês. Então curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Continua acompanhando aqui, tá? Me ajudando a fazer o canal crescer. Você também faz parte do canal. E essa ajuda que pode parecer pouco para você, para mim ajuda demais. Quem tiver interesse também de ir além, considere ser membro do canal. Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar no final para conhecer os benefícios concedidos aos membros, para que você possa fazer parte aqui mais ativamente do canal. Combinado? Um abraço para você e até a próxima!